Boa noite. Quem está cheio do Espírito Santo, dê glória a Deus. Quem vai morar no céu, diga aleluias. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é uma bênção, é uma potência, você é demais. Diga para ela assim: o Senhor é contigo, homem valente, em tudo você vai vencer. Muito bem, é uma honra poder estar aqui com os irmãos outra vez, e grandes coisas o Senhor tem feito, mas isto é saúde. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero compartilhar uma palavra que eu estou intitulando Adoração, uma arma poderosa contra o inimigo, contra a adversidade. Talvez você diz assim: pastor, mas do que inimigo que você vai falar? Existem tantos inimigos. Talvez o seu inimigo nesse momento seja uma enfermidade, de repente, quem sabe seja o desemprego, ou alguma circunstância que você esteja passando de ordem emocional, psicológica, física, espiritual. Quem sabe é uma situação familiar, um filho, uma filha que estão longe dos caminhos do Senhor. Quem sabe o inimigo que você está enfrentando é algo que você diz assim: não dá, eu não tenho condições, minhas forças são pequenas para lutar contra essa adversidade. Eu tenho uma boa notícia para você: a adoração é uma arma poderosa para te ajudar nessa batalha, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, viera a peleja contra Josafá. Então viera alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Egede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Pelejou, apregoou um jejum, e todo o Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Muito bem. Josafá significa Yahvé julga. Esse rei é filho de um rei, de um outro rei, claro, o pai, Asa. E deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem foi a mulher que criou Asa e não voou? Alguém sabe? A mãe do rei Asa. O nome dela é Maaca. Asa foi um rei, digamos assim, na média. Ele começou muito bem o seu reino. No começo ele realizou muitas coisas boas lá no reino de Judá. Só que do meio para o final ele se afastou um pouco do Senhor. Resumindo, faleceu com uma enfermidade nos pés. Josafá herdou esse reino, assumiu o trono, e Josafá fez exatamente como Deus gostaria que ele fizesse, andou nos caminhos de Davi. Deus havia prometido para ele tantas coisas poderosas, um reino forte, abençoado, bem-sucedido. Josafá começou a trabalhar com muito empenho, com muita intensidade, e de repente o reino de Judá se tornou um reino muito forte, tudo bem ajustadinho. Mas quando ele está vivendo esse momento de paz, esse momento de tranquilidade, quando ele está desfrutando de um reino abençoado, ele recebe uma notícia.
Muitas vezes você está ali na sua vida e você está vivendo bem, a família está ajustada, as finanças estão controladas, as coisas estão dando certo para você, tudo que você faz está prosperando. De repente você também recebe uma notícia não legal. Josafá está vivendo um tempo legal e ele recebe uma notícia que não foi muito boa. Olha só, vamos ler mais uma vez, por gentileza, o verso 2. Diz a Bíblia que Josafá, ele recebeu essa notícia que não foi tão legal. Diz aqui, então Josafá, aliás, é o verso 2. Olha só, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns de Meunita, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti do mar. E o verso 3 diz: então Josafá teve medo. Ele teve muito medo, se preocupou. É normal ter medo. Não é normal ficar submetido todos os dias, todo o tempo, com aquele medo. Mas naquele momento Josafá teve medo. Agora, como foi que ele lidou com isso? O tema aqui é adoração, uma arma de guerra. Vale ressaltar que o texto que nós vamos abordar aqui fala muito sobre adoração. Mas deixa eu destacar algo aqui. Diga comigo, a adoração começa em um coração disponível a buscar ao Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai ver vários exemplos de pessoas que entenderam, mesmo passando por lutas e dificuldades, mas eles compreenderam na sua essência a importância da adoração. Davi foi um desses homens. No Salmo 63, verso 1 diz assim, Davi fazendo uma oração, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida exausta sem água. Perceba o coração desse adorador. Davi era um adorador, foi um adorador. E ele chega diante de Deus, ele abre o coração, ele diz: Senhor, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, eu te procuro, Senhor. A adoração começa no coração disponível a buscar ao Senhor. E é interessante quando você olha na Bíblia, Deus não está procurando pregadores, Deus não está procurando mestres, mas Ele está procurando adoradores. Será que Ele encontrou alguém aqui nessa noite? Será que Ele encontrou alguém aqui nessa noite? Se tiver algum adorador, levante sua mão aí, diga para ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, conte comigo, Senhor. Agora, vale ressaltar o seguinte: vitória através da adoração. E nós vamos ver aqui alguns degraus que através da adoração Josafá obteve vitórias contra a adversidade. E eu quero dizer para você também que através da adoração individual, coletiva, você individualmente vai obter vitórias também. E a igreja, de uma forma unida, coletiva, obterá grandes vitórias em nome de Jesus. Primeiro degrau da adoração é esse aqui, ó. Diga assim: disposição para buscar o Senhor. Pode repetir: disposição para buscar ao Senhor. Josafá, ao ouvir a notícia, teve medo, mas ele não ficou ali aprisionado pelo medo. Diz o verso 2: pôs-se a buscar ao Senhor. Pôs-se a buscar ao Senhor.
Ele poderia ter recorrido a outras alternativas, mas ele não o fez. Ele fez o que é certo. Diante daquela notícia tão difícil, diante daquelas ameaças tão grandes, ele foi buscar ao Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Em Provérbios 8,17 diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Jeremias 29,13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jesus em Mateus 7,7 diz: pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Amém, queridos? Há um grande poder no buscar ao Senhor. Quantas vezes esquecemos desse princípio? E diante de uma determinada circunstância, buscamos outras alternativas, em vez de recorrer ao Senhor. Alternativas como, tem uma certa situação, a gente recorre ao nosso próprio conhecimento, à nossa capacidade, e a gente bate no peito e diz assim: eu tenho capacidade, eu consigo, eu resolvo, eu vou dar conta. E se acha a pessoa ideal, qualificado para vencer determinada batalha. Josafá poderia recorrer a outras alternativas. O pai dele, o rei Asa, recorreu a uma outra alternativa, e isso não agradou a Deus. Josafá poderia ter recorrido a outra alternativa, mas irmãos, olha só, ele não recorreu a nenhuma outra alternativa. Sabe por quê? Porque ele não precisava de nenhuma outra alternativa, porque ele entendia que Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Josafá, o meu Deus, o seu Deus, ele não é a alternativa, ele é a solução para as nossas lutas, para os nossos problemas. Ele não é uma opção, ele é a solução. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus não é uma alternativa, Deus não é uma opção, ele é a solução. E eles foram buscar ao Senhor. A Bíblia diz então que Josafá buscou ao Senhor, ele entendia muito bem disso. É tempo de buscarmos ao Senhor. Como, pastor, que nós vamos buscar o Senhor? Seguindo o bom exemplo de Josafá, ele apregoou um jejum, ele anunciou um jejum, ele decretou um jejum para todas as pessoas. Fazendo um paralelo aqui, nós estamos também diante de um jejum aí de 21 dias. E eu quero encorajar você também a participar com intensidade, a realmente se envolver de todo o seu coração. Pastor, quando é que nós precisamos buscar o Senhor? Quando? A Bíblia vai ensinar quando nós devemos adorar, quando nós devemos buscar ao Senhor. Olha só o que diz no Salmo 34, verso 1, o salmista dizendo o seguinte: bendirei ao Senhor, bendirei o Senhor em todo tempo. Diga todo tempo, diga todo tempo. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Todo tempo, irmãos, o cristão precisa desenvolver esse santo hábito, esse santo costume, essa prática, todo tempo, aonde você estiver, desenvolva esse bom hábito de sempre estar louvando e adorando ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo tempo, não só quando tudo vai bem, mas também bendiga ao Senhor quando não vai muito bem. Deus habita no meio dos louvores do seu povo.
Então o primeiro degrau aqui é o seguinte: é buscar ao Senhor, é buscar a Ele com intensidade, é buscar a Ele de todo o coração. Tem uma canção bem antiga, que só os mais antigos vão lembrar, já isso a equipe vai lembrar, que diz assim: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o coração. Quer cantar comigo? 1, 2, 3 e... buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo coração. Eita glória! Irmãos, um dia desse, aleluia. Geralmente quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, pegar meu violãozinho, estou ali no sofá da sala, faço lá um acorde, dó maior, e eu começo a adorar o Senhor. Irmãos, faz pouco tempo, faz o que aconteceu semana passada, estava lá cantando e adorando o Senhor, e eu não sabia, mas Ele estava lá. Sabe aquele momento maravilhoso, que você percebe que Ele está ali? Ele estava ali, irmãos. Aí eu entendi quando a Bíblia diz que Jacó disse assim: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele estava ali. Eu peguei meu violãozinho e comecei a cantar. Uma bem antiga também. Mas foi tão gostoso. É tão gostoso adorar o Senhor, é tão bom experimentar a presença do Senhor, e a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Foi por isso que Moisés disse assim: se a tua presença não for comigo, Senhor, não me faça sair desse lugar. Davi dizendo: Senhor, não me uses da tua presença, eu quero a tua presença, é tempo de buscar ao Senhor. Amém, queridos? O segundo degrau da sua conquista através da adoração está no versículo 4. Em segundo lugar, o segundo degrau é o seguinte: congregar com o mesmo objetivo. Olha o verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Congregar com o mesmo objetivo. A convocação foi geral, não só para o povo de Jerusalém, mas toda a nação. Eles vieram e eles reuniram ali em um determinado lugar, com o mesmo objetivo. Existem lutas pessoais que são vencidas com armas espirituais. Lutas pessoais, você que vence. Mas existem lutas coletivas. Nesse caso aqui, era uma situação que estava a nação toda estava sendo ameaçada. Judá faz a convocação e todo mundo veio, e todo mundo participou, ninguém ficou de fora. Vieram gente de todos os lugares, com o mesmo objetivo, com o mesmo empenho, buscar ao Senhor. Há poder na coletividade. Quando a igreja se reúne para orar, para jejuar, para cantar, para louvar, para trabalhar, para orar, ninguém segura o povo de Deus unidos. Hoje pela manhã, o Espírito Santo falou uma palavra para liberar para essa igreja. E eu quero liberar
para vocês que estão aqui nesse culto, Pachote de Guaratuba, de Curitiba também, mas especificamente aqui, essa igreja vai continuar crescendo e avançando no reino de Deus, quando há unidade, e no reino do Espírito foi gerada uma unidade, e por causa dessa unidade, todo mundo na mesma graça, na mesma visão, na mesma pegada, ninguém segura essa igreja, ninguém segura esse povo, em nome de Jesus. Aleluia. Eles reuniram para orar e buscar ao Senhor com intensidade. Batalhas individuais se vencem individualmente, batalhas coletivas se vencem coletivamente. Todo o povo compareceu para buscar ao Senhor. Você tem comparecido? Talvez você diz: pastor, eu estava vindo de vez em quando, não estava comparecendo muito. Eu quero convidar você para comparecer nesse jejum. Agora é uma convocação nacional dos nossos líderes, para todas as nossas igrejas. Você faz parte dessa igreja, então você está convidado, está convocado a vir, a se unir conosco, para orar pela nossa nação, para orar pelas famílias, para orar pelos nossos filhos, para orar pelo nosso país, em nome de Jesus. Você vai participar ou não? Você vai se envolver ou não? O povo aqui, eles vieram e congregaram e reuniram ali, e todo o povo foi buscar ao Senhor com intensidade. Todo o povo compareceu. Você tem comparecido nas atividades da igreja? E quando você comparece, qual tem sido a sua motivação? Em terceiro lugar, terceiro degrau, pondo-se de pé. Olha só o verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Todo Judá estava em pé, o verso 13 agora, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Não foram só os homens que foram ali jejuar e orar, a mulherada foi também, amém? A criançada foi também, amém? Todo mundo jejuando e orando e buscando ao Senhor. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante aqui? Que Josafá estava em pé diante do Senhor. Estar em pé nos fala de várias verdades. Estar em pé fala de postura, diga postura, posicionamento, ousadia. Tem momentos que você tem que se prostrar para adorar e para se humilhar diante do Senhor. Mas existem momentos que você tem que se pôr de pé e dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Ponha-se de pé diante das promessas que Ele falou ao teu respeito. Ponha-se de pé diante daquela promessa que Ele disse que a tua família será bem-sucedida. Ponha-se de pé diante da promessa que Ele disse que é prosperar a sua vida. Ponha-se de pé diante da palavra, diante de Deus. Estar de pé fala de um posicionamento espiritual. Irmãos, existem momentos, como eu falei, que você tem que se humilhar diante de Deus. Mas tem momento que Ele diz: ei, chegou agora, é hora de se colocar de pé, é hora de se firmar, é hora de dizer assim: ei, qual é a situação, qual é o problema? Alto lá, aqui não adversidade, aqui tem alguém que acredita na palavra do Senhor. Então, irmãos, esse é o momento da igreja, esse é o seu momento, esse é o nosso momento, e nos posicionarmos e dizer para a adversidade: aqui não, aqui tem um Deus que faz milagres.
Talvez a adversidade é um problema relacionado à sua família. E você, maridão, tem que dizer, tem que se levantar lá na sua casa e dizer: a adversidade, aqui não, aqui nessa casa é cheio da glória de Deus. Talvez a situação é lá na sua empresa, que você tem ouvido algumas ameaças dizendo: a situação está difícil, vou ter que fechar essa empresa. Eu quero dizer para você se posicionar, porque se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Amém? Isso fala em todas as áreas. Esses dias lá em Curitiba, eu me posicionei diante de Deus, e eu estava lá orando, buscando ao Senhor, e disse: o Senhor prometeu, Pai, o Senhor prometeu. Foi antes do nosso GDMax lá em Curitiba, e eu me posicionei diante de Deus. Eu disse assim: Senhor, o Senhor me prometeu que o Senhor daria para nós aqui uma igreja de 10 mil membros para começar. 10 mil membros lá em Curitiba. E eu me posicionei e disse assim: Senhor, eu estou aqui, o Senhor prometeu, e a tua palavra não volta vazia, e aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Amém? Tem alguma situação que você precisa se levantar e dizer: aqui não, aqui quem manda é o Senhor. De repente alguma situação na sua vida pessoal, uma atitude errada, um pecado que você não está conseguindo vencer. Irmão, é hora de se posicionar contra essa situação. É hora de se levantar em nome de Jesus e dizer assim: aqui não, na minha vida não, pecado na minha vida não, eu já venci em Cristo Jesus. Amém? Quem está me entendendo aqui? Se posicione também, esteja de pé também com os seus líderes. Olha só o verso, já lemos o verso 5, o verso 13 diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres. Não só Josafá, mas todo aquele povo estava de pé. Esteja de pé diante do Senhor e de suas promessas. Esteja de pé também com os seus líderes. Vocês viram aqui nossos líderes fazendo uma convocação para jejuarmos. Então, se posicione juntamente com os líderes espirituais, com os líderes principais da igreja. Se posicione com os líderes locais aqui dessa igreja. Se posicione, esteja de pé em nome de Jesus. Irmãos, uma vez eu estava cocheando entre dois pensamentos. Eu pensava assim: Senhor, é a tua vontade que eu vá com a equipe para a Fortaleza? E eu estava com muitas dúvidas. Mas um pregador estava pregando esse mesmo texto. Era um outro assunto, mas era esse mesmo texto. E quando ele leu esse versículo: estás de pé, a palavra saltou para o meu coração. Ele disse assim: esteja de pé com seus líderes. Naquele momento a palavra saltou para o meu coração. E a partir daquele momento eu não tive mais dúvida de que era a vontade do Senhor para mim ir de Santarém para Fortaleza, para a obra missionária. Deus fala através da liderança. Bem-aventurado é aquela pessoa que sabe ouvir, que para ouvir os líderes espirituais. Há poder através dos líderes espirituais. Por isso que é importante valorizar a igreja do pastor Josafá aqui. Eles entendiam muito bem e rapidamente. Por isso, quando Josafá faz o convite, todo mundo veio para adorar ao Senhor. Amém, querido? Quem está de pé com o pastor Paulo Jeffrey? Pastora Rebeca? Quem está de pé com o pastor Eibe Uber? Quem está de pé com o pastor Elivaldo Cante? Quem está de pé com Michel Tise? Aleluia! Quem está de pé com o Senhor?
Aleluia. Esteja de pé com a sua família, em nome de Jesus. Em quarto lugar, quarto degrau da adoração, da vitória através da adoração, seguir as direções do Espírito Santo. Irmãos, quando eles buscaram o Senhor, eles congregaram direitinho para buscar ao Senhor e se colocaram de pé. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio e falou. Olha só o que o Senhor falou, verso 17. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Agora sim, agora é o momento de se prostrar com o rosto em terra. Todos os judeus moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coeritas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Por causa do tempo não vou ler o restante do texto, mas a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito disse o seguinte, porque existem batalhas, por exemplo, existem batalhas onde o Senhor manda usar a espada. Ele disse, olha, ninguém vai sobreviver, ninguém é para viver, todo mundo é para ser morto. Pega a espada e vai lá e mande ver. Teve outra guerra, outra batalha, que Deus não mandou usar a espada. Deus mandou o povo somente gritar. Lá na derrota de Jericó, a muralha caiu, não foi pelo poder da espada, foi pelo poder do grito. Quando eles gritaram, as muralhas caíram. Tem momentos que você só precisa gritar. Mas nessa batalha aqui especificamente, eles não tinham que gritar, eles não tinham que usar espada, eles tinham que ficar parados e só louvar ao Senhor. E enquanto eles estavam ali naquele local, louvando ao Senhor e adorando ao Senhor, o Senhor lá no exército inimigo estava destruindo totalmente. Eu tenho uma palavra para dizer para você nesse momento, porque você está aqui louvando e adorando ao Senhor. Você está aqui, mas os anjos do Senhor estão lá. Eles estão lá, pelejando por você, pelejando por você. Hoje, quando você chegar na sua casa, o inimigo que estava te afrontando já foi derrotado em nome de Jesus. Amém, queridos? Precisamos viver a adoração, precisamos louvar ao Senhor em voz alta sobremaneira. Por isso eu quero convidar você nesse momento, se coloque de pé. Você diz assim, pastor, eu acredito nessa palavra, eu acredito nessa palavra. Pessoalmente existem algumas adversidades que estão me afrontando, que estão trazendo medo para o meu coração. Você diz assim, pastor, eu não estou bem sossegado, existem muitos medos. Ei, a palavra profética para nós hoje à noite é: enquanto adoramos, o Senhor peleja por nós. Enquanto você adora, o Senhor peleja por você. Quantos querem adorar o Senhor nessa noite? Aleluia. Olha só, Josafá fez uma convocação e todos vieram para Jerusalém.
E eu quero fazer uma convocação para você também. Você acredita nessa palavra? Que há poder através dessa arma forte chamada adoração. Eu quero convocar você também. Sair do seu lugar. E juntos, nesses poucos minutos, vamos congregar aqui na frente, ó. Vamos congregar aqui na frente. E vamos adorar o Senhor com intensidade. Eu não sei qual é o adversário que está causando medo para você, que está provocando medo na sua alma, na sua vida. Mas uma coisa eu sei: nosso Deus é poderoso para mudar essa situação na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que não ficou ninguém. Todos eles vieram, tanto adultos como crianças, vieram para adorar ao Senhor. E a vitória daquele povo foi grande. A sua também será grande, em nome de Jesus. Nesse momento, adore, 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 adore ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.